Olá, eu sou Cristiane Domingues, enfermeira da equipe de trauma do Hospital 9 de Julho, localizado na cidade de São Paulo, Brasil. Este é o último módulo do treinamento de melhoria da qualidade no atendimento do traumatizado da Organização Mundial da Saúde, em parceria Society of Trauma Nurses. Neste módulo, nós vamos abordar o papel da melhoria da qualidade nos diferentes tipos de instituições. As informações dessa apresentação, elas são baseadas no manual Diretrizes para o Desenvolvimento de Programas de Qualidade no Atendimento ao Trauma, da Organização Mundial da Saúde, e está disponível no link apresentado no slide. O principal objetivo de aprendizagem deste módulo é fornecer um entendimento básico de como o processo de melhoria da qualidade pode fortalecer o atendimento ao trauma no nível pré-hospitalar e o atendimento ao trauma em hospitais de diferentes níveis de complexidade. Ao final, faremos um sumário e uma conclusão das principais discussões. Vamos iniciar com o fortalecimento do atendimento do traumatizado no nível pré-hospitalar. A melhoria da qualidade, ela pode ser utilizada para fortalecer amplamente o atendimento ao trauma. Isso inclui o ambiente pré-hospitalar e, em sistemas regionais de atendimento do traumatizado, a integração desse serviço com a rede hospitalar. Da mesma forma que para o atendimento pré-hospitalar, a melhoria da qualidade também deve abranger a reabilitação. Alguns dos melhores exemplos da utilidade das técnicas de melhoria da qualidade para identificar problemas e direcionar e estimular ações corretivas vêm de sistemas regionais de atendimento do traumatizado. Um exemplo clássico é uma revisão de mortes evitáveis realizada na Califórnia, Estados Unidos, na década de 1970, que mostrou uma alta taxa de mortes evitáveis no condado de Orange. Um terço das mortes devido a TCE, a trauma crânioencefálico, e 2/3 das mortes por outras lesões foram consideradas evitáveis. Essa revisão, ela estimulou a ação corretiva no sentido de melhorar a organização dos serviços de atendimento ao trauma nesse condado. E essas ações incluíam investimento em vários hospitais de referência para atendimento ao trauma e aprovação de critérios de triagem pré-hospitalar para levar os doentes mais gravemente traumatizados a esses serviços. O resultado foi uma redução notável nas mortes evitáveis. A melhoria da qualidade em trauma no pré-hospitalar, ela é desafiadora devido à falta de uma base de evidências para vários dos procedimentos utilizados. Por exemplo, o uso de fluidos intravenosos e o manejo da via aérea, intubação orotraqueal, por exemplo. Embora essas técnicas elas sejam bem estabelecidas para o atendimento do traumatizado em geral, sua eficácia no ambiente pré-hospitalar ainda não foi muito bem definida. Exemplos de medidas de qualidade já bem aceitas no atendimento pré-hospitalar incluem um tempo de chegada, cena e de transporte, despacho da equipe apropriada, o nível de suporte básico ou avançado, de acordo com a complexidade de cuidados exigida pelo doente, manejo da via aérea, incluindo o sucesso na intubação orotraqueal, a imobilização da coluna, e o resultado, incluindo a avaliação da contribuição do componente pré-hospitalar nas mortes evitáveis. É necessário revisar regularmente os relatórios escritos dos profissionais do APH. Em geral, uma documentação ruim é indicativa de um cuidado não muito adequado. Para um supervisor de um serviço de APH, é especialmente útil identificar e acompanhar incidentes críticos, incluindo os erros óbvios, resultados ruins inesperados e quase erro. A revisão desses incidentes críticos no atendimento pré-hospitalar é semelhante às revisões de morbidade e mortalidade no hospital. Essa revisão, ela busca identificar causas, condições e políticas que podem ter contribuído para o problema. Também é bastante útil realizar análises periódicas de condições comuns para avaliar seus resultados. Por exemplo, acompanhar os doentes vítimas de colisões automobilísticas durante a permanência no hospitalar para identificar possíveis complicações e resultados decorrentes do atendimento pré-hospitalar.
Essas análises, elas vão combinar dados de resultados com os dados do APH sobre o processo de atendimento, oferecendo aos diretores médicos uma visão quantitativa do funcionamento do sistema. Algumas técnicas de melhoria da qualidade pré-hospitalar envolvem reciclagem periódica no básico da assistência pré-hospitalar, sessões educacionais nas quais são introduzidos novos procedimentos ou técnicas ou modificados os já existentes. Sessões educacionais em que os funcionários são orientados quanto a novos equipamentos ou medicamentos, feedback após a revisão dos casos. A revisão ela pode se utilizar de auditoria da comunicação via rádio, observação direta e revisão dos registros. E disciplina, para esclarecer as expectativas ou fornecer treinamento adicional que geralmente corrigirão os problemas identificados, sejam eles relacionados aos indivíduos ou aos sistemas. No entanto, para os poucos casos em que essas ações não forem suficientes, o diretor médico ele deve ter autonomia para suspender ou afastar os profissionais que não atenderem às expectativas. As técnicas de melhoria da qualidade pré-hospitalar, elas podem aplicar-se a um serviço de APH específico ou a todos os serviços de APH de uma determinada área ou rede. Elas também podem ser aplicadas como parte de um programa de melhoria da qualidade hospitalar para os casos recebidos naquela instituição, ou seja, o programa de melhoria da qualidade da instituição monitora os casos que eles receberam pelo serviço de atendimento pré-hospitalar. E agora nós vamos discutir como o processo de melhoria da qualidade pode fortalecer o atendimento do traumatizado em hospitais de diferentes níveis de complexidade. Para centros de atendimento terciário, com múltiplas especialidades e grande volume de atendimentos de trauma, todas as técnicas de melhoria da qualidade, elas são potencialmente relevantes. Se nenhuma atividade de melhoria da qualidade estiver sendo utilizada, a implementação das conferências básicas de morbidade e mortalidade seria a primeira etapa. Se as conferências de morbidade e mortalidade já estiverem acontecendo regularmente, duas etapas adicionais que podem ser consideradas são o aprimoramento da metodologia e a instituição do painel de revisão de mortes evitáveis. Algumas ações para aprimorar as conferências de morbidade e mortalidade envolvem a melhoria da metodologia, de como elas são conduzidas, o aumento do rigor com que os problemas são identificados e a ação corretiva é sugerida e acompanhada, a instituição do conceito de fechamento do ciclo, a realização de revisões de casos adicionais e periódicas, multidepartamentais, e a revisão das estatísticas resumidas das conferências departamentais e individuais de morbidade e mortalidade. A revisão de casos expirados, ela pode ser um componente das revisões multidepartamentais. E esses painéis de revisão, eles geralmente ajudam a envolver partes interessadas de vários departamentos diferentes, fornecer uma maneira mais padronizada de definir evitabilidade, identificar problemas e criar consenso quanto às ações corretivas, o que vai ajudar na criação de uma política. Para o painel de revisão de mortes evitáveis, uma ferramenta adicional bastante útil é o laudo de necropsia. Nos locais em que esse documento é de difícil acesso, deve-se reforçar a sua importância para a melhoria da qualidade da assistência prestada. Quando eles estão disponíveis, eles fornecem pistas importantes para a discussão do painel de revisão de mortes evitáveis. As etapas adicionais a serem consideradas incluem o rastreamento dos filtros de auditoria e das complicações e uso de meios estatísticos para ajustes da gravidade. Esses métodos, eles proporcionam mais objetividade na identificação de problemas e meios mais adequados para acompanhar o resultado das ações corretivas.
Eles dependem da existência de uma fonte bem organizada de dados regulares, o que na maioria dos casos implicaria na implementação de um registro de trauma. Para os hospitais de porte médio, que possuem uma variedade menor de especialidade, muitas considerações da melhoria da qualidade dos hospitais de grande porte ainda se aplicam, sendo os principais o painel de revisão de mortes evitáveis, o rastreamento dos filtros de auditoria e complicações, os métodos estatísticos ajustados ao risco, dependendo do volume de trauma, prioridades locais e a disponibilidade de recursos, e as atividades básicas de melhoria da qualidade, como as conferências de morbidade e mortalidade. Para os hospitais menores e redes de clínicas, a abordagem da melhoria da qualidade em trauma ainda pode ser importante, especialmente para aquelas instituições que recebem um número considerável de casos de trauma. No entanto, é improvável que um programa de melhoria da qualidade ele seja dedicado exclusivamente ao trauma. Ele pode estar interligado ao programa de melhoria da qualidade da instituição. Sistemas de gerenciamento de informações mais amplos, que abordam a eficiência e a melhoria da qualidade de uma ampla gama de questões, são mais apropriados em instituições menores. Se essas instituições lidarem com um número significativo de doentes traumatizados, esses casos eles serão incorporados aos sistemas de gerenciamento de melhoria mais amplos. Os programas regionais de melhoria da qualidade em trauma, eles devem incorporar necessariamente os casos atendidos nessas instalações menores. Os profissionais dessas instituições, eles precisam estar envolvidos nesses esforços. Além disso, deve-se observar que as redes de clínicas, os hospitais menores e de médio porte, eles frequentemente desempenham um papel importante no atendimento do traumatizado na região. Em alguns casos, seu papel interage e se sobrepõe ao atendimento pré-hospitalar naquela área. Os esforços regionais para melhorar o atendimento do traumatizado e estabelecer melhorias nos sistemas de trauma precisam considerar essa base da pirâmide do atendimento do traumatizado. Da mesma forma, as atividades regionais de melhoria da qualidade em trauma devem incorporar os casos tratados nessas instituições. Em sistemas mais avançados, isso pode ser feito com o estabelecimento de registros de trauma regionais e um programa de melhoria da qualidade mais formal em toda a região. De forma mais geral, no entanto, as revisões de painéis de mortes evitáveis regionais, eles podem servir como um meio para identificar problemas no processo de atendimento do traumatizado em instituições menores, auxiliando, consequentemente, no desenvolvimento da instituição para a implementação de ações corretivas. A especificidade de quais técnicas de melhoria da qualidade podem ser utilizadas em que nível do sistema de saúde vão variar de acordo com as considerações locais. No entanto, é certo que sempre há um papel para um melhor monitoramento do processo de atendimento do traumatizado por meio de algum tipo de atividade de melhoria da qualidade em qualquer nível do sistema de saúde, e em qualquer lugar que haja um número significativo de doentes traumatizados. Ao decidir como iniciar as atividades de melhoria da qualidade completamente novas ou expandir as que já existem, dois princípios básicos se aplicam. Seja realista e desenvolva-se de maneira lenta e sustentável. A sustentabilidade do processo é fundamental. Envolve e obtém a cooperação das várias partes interessadas. Dar pequenos passos iniciais e abordar as principais prioridades, como mortes obviamente evitáveis, vai estabelecer as bases para o sucesso a longo prazo. Por exemplo, um hospital com conferências de morbidade e mortalidade em andamento, mas relativamente ineficazes, pode começar melhorando o rigor do procedimento com o qual as conferências são conduzidas e melhor identificando e acompanhando as estratégias corretivas. Cooperar com uma gama de variedade de partes interessadas pode ser outro aspecto importante da melhoria da qualidade.
No seu hospital ou rede de atendimento, quais seriam as partes interessadas? Nos casos de hospitais individuais, as partes envolvidas incluem a administração do hospital e profissionais assistenciais de diferentes especialidades. No caso de melhoria da qualidade, programas regionais, os profissionais do atendimento pré-hospitalar e autoridades governamentais responsáveis pelas instituições de saúde daquela região. Qualquer atividade de melhoria da qualidade deve ter autonomia e autoridade para reunir as informações necessárias e para implementar o plano de ação corretiva. Amplo apoio político é igualmente necessário para assegurar que tal ação corretiva seja bem-sucedida. Os processos de melhoria da qualidade, seja para hospitais ou sistemas mais amplos, geralmente têm conotações legais. Na maioria dos sistemas jurídicos, os processos de melhoria da qualidade e as atas, registros que eles geram, são considerados confidenciais e protegidos legalmente. Ou seja, eles não podem ser divulgados publicamente e não são legalmente descobertos ou sujeitos à liberação por intimação de terceiros. Eles são considerados como as discussões mantidas entre os indivíduos e seus advogados ou padres. Isso garante a franqueza no relato de erros e problemas pelos participantes do processo de melhoria da qualidade. Quando novos programas estão sendo estabelecidos, em locais onde eles não existiam anteriormente, é fundamental a garantia da confidencialidade das discussões e atas, bem como a sua proteção legal. Então, concluindo este último módulo, ao decidir como iniciar as atividades de melhoria da qualidade completamente novas ou expandir as existentes, dois princípios básicos se aplicam a todos os níveis do sistema de saúde. Construa de forma lenta e sustentável. Dê pequenos passos iniciais e aborde as principais prioridades, estabelecendo as bases para o sucesso a longo prazo. Por exemplo, o que nós discutimos acima. Um hospital com conferências de morbidade e mortalidade em andamento, mas que sejam relativamente ineficazes, elas podem ser melhoradas aprimorando o rigor do procedimento com o qual essas conferências são conduzidas e melhor identificando e acompanhando as estratégias corretivas. O segundo princípio básico é se envolver e obter a cooperação de uma série de partes interessadas, incluindo a administração dos hospitais, médicos de várias especialidades diferentes, e no caso de melhoria da qualidade de um sistema regional, os profissionais do atendimento pré-hospitalar e as autoridades governamentais responsáveis pela rede das instituições de saúde da região. Qualquer atividade de melhoria da qualidade deve ter autonomia e autoridade para reunir as informações necessárias e implementar o plano de ação corretiva. Amplo apoio político é igualmente necessário para garantir que tal ação corretiva seja bem-sucedida. As especificidades de quais técnicas de melhoria da qualidade podem ser utilizadas em que nível do sistema de saúde ou em quais atividades da região variam de acordo com as considerações locais. No entanto, é certo que sempre vai haver um papel para um melhor monitoramento do processo de atendimento ao trauma por meio de algum tipo de atividade da melhoria da qualidade em qualquer nível de complexidade do sistema de saúde e em qualquer local em que haja um número significativo de doentes traumatizados. A abordagem das principais prioridades e a identificação de áreas para melhoria vão estabelecer as bases para o sucesso a longo prazo dos programas de melhoria da qualidade em trauma. Aqui estão as referências que embasaram a discussão deste módulo. E como proposta de atividade, nós deixamos aqui para vocês se reunirem em grupos pequenos de 3 a 5 pessoas e identificarem o que é realizado atualmente no programa de melhoria da qualidade do seu hospital, ou da sua região, ou do seu sistema de ambulâncias,
conforme aplicável. E o que você vê como a próxima etapa a ser seguida para que a melhoria da qualidade em trauma evolua para o próximo nível. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha aproveitado bastante o conteúdo desse treinamento.